Graça e paz. Hoje nós temos o privilégio de ter uma ministração do pastor Léo, lá de Belo Horizonte. E ele tem vários livros, ele me deu um livro aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, ó. Esse livro aqui chama Missões com Propósito. No final do vídeo, eu vou repetir, tá bom? Sobre missões. E vai estar linkado aí no YouTube, para quem quiser adquirir o livro, é só apertar lá o botãozinho e comprar lá, tá bom? E uma das áreas ministeriais importantes, dentre várias áreas ministeriais, está a área de missões, que muita gente tem peso, muitos, aliás, todos têm uma missão. E geralmente as pessoas que Deus levanta em missões são pessoas muito corajosas. Eles botam a mão na massa, tal como o pastor Léo. Obrigado aí pela gentileza aí, como que tá? Muito quente aí em Belo Horizonte? Tá um pouquinho, embora esteja chovendo, né? Mas tá tudo bem, graças a Tá. Deus. Obrigado aí pelo livro. Eu não li É ainda, tá? isso. Mas como é um seminário, e o título do seminário são 20 módulos, e, e esse módulo 11 é chamado de mentoria ministerial, porque as pessoas não sabem direito o seu lugar no corpo de Cristo. Então a gente está tentando orientar, abordando várias áreas ministeriais onde o Espírito Santo vai tocar na pessoa, o Espírito Santo vai aprender sobre o assunto para se identificar na área que o Espírito Santo está conduzindo. E uma das áreas importantes é a área de missões, né? Por isso que eu te pedi aí a gentileza de apresentar o seu livro, fazer Uhum, um comentário do seu livro, que eu acho que uhum, eu dei uma folhada e é interessante. Então eu queria uhum, que, além de dar uma pincelada aí na sua vida ministerial, né, que uhum. abrange muita coisa na área de missões, pode ser? Posso Então eu sim. vou te passar já. Boa noite a todos. Queridos, um prazer estar com vocês aqui compartilhando e contribuindo, né, com aquilo que o Senhor tá produzindo aí nesse ministério, que a gente ama muito. Já são mais de 3 anos que a gente tem conexão, né, com as igrejas, com o Pastor Chori, e eu vi nascer também a cobertura mútua, e eu creio que é algo que realmente está acontecendo aí num tempo assim tão ímpar, né, que nós estamos vivendo. Falando um pouco da minha vida, eu vim da área executiva. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo Paulino, eu congrego aqui na comunidade cristã da Zona Sul de Belo Horizonte, já há aproximadamente 20 anos. E nessa história, eu vim da área executiva, né? Eu trabalhava em banco multinacional e a minha formação, uma formação nessa área, né? Cheguei a ter o MBA, FGV, cheguei a fazer mestrado na área também. Cheguei a ser professor universitário de AD, 7 anos, numa das faculdades aqui. E a minha história tem um pouco a ver com a maneira como eu organizei um pouco aqui, trabalhando numa perspectiva de 2 pontos, né? Primeiramente, a questão do conceito de estratégia que a gente utilizou aqui para trabalhar o ensino por objetivos e toda a experiência e direção da parte de Deus que o Senhor nos deu para trabalhar nessa estação da história da igreja. Há 2 anos atrás, eu estava orando, eu sou responsável por uma visão chamada Nations Help. Quando eu vim da área executiva, eu fui entregando a minha vida, fui rendendo ao Senhor, e à medida que eu fui entregando a minha vida, à medida que eu fui ouvindo o Espírito Santo de Deus, e à medida que o fundamento de Cristo começou a se estabelecer na minha vida, o Senhor então pôde me lançar. Isso aqui é bem interessante. E nesse lançamento, que isso é uma descoberta, né? Uma descoberta onde você recebe uma visão da parte de Deus. Nós, então, hoje já temos mais de 10 anos envolvidos com a construção de operações de socorro que envolve especialmente a nova geração. Nós temos um chamado
de missões para socorrer crianças altamente vulneráveis, através da compaixão de Cristo, mas também despertar a igreja para a importância que existe hoje em vários aspectos, nós vamos falar aqui sobre alguns, a importância de despertar a noiva, a igreja, para que ela também se renda, para que ela também se entregue, para que ela também seja lançada no centro da vontade de Deus, que Deus tem para cada vida, dentro desses movimentos que ele tem feito no corpo de Cristo. Eu costumo dizer o seguinte, missões é igual a fundamento que é Cristo nos nossos corações, maturidade, né, que Deus coloca dentro dos nossos corações, e por isso a importância da igreja local nesse processo de preparação, mais um despertamento espiritual e um lançamento do Espírito de Deus. Um lançamento do Espírito de Deus. Na razão pela qual você existe sobre a face da terra. E isso, então, abrindo essa aula, isso é para todo cristão. Todo cristão. Todo cristão, ele é um sacerdote, conforme a Bíblia, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele também é chamado a dar um testemunho. Lembrando que a palavra missões está profundamente ligada ao apóstolo, que significa o ato de enviar ou enviado. E o que Deus tem feito recentemente, tem a ver com esse curso, nessa introdução que eu estou fazendo aqui também, que Deus está mudando as maneiras no mundo pela qual missões têm acontecido. O mundo tem, nesses últimos dias, passado por transformações, nós estamos vendo uma transformação muito profunda aqui no nosso país agora, e algumas coisas, a maneira como o Espírito Santo tem atuado, e ele é bem dinâmico, também tem trazido assim, algumas mudanças, mas o ponto central que eu queria destacar nessa introdução é que o nível de rendição também a Deus, e aí, na minha humilde experiência de trabalhar com as igrejas, eu percebo o seguinte, que a grande questão de missões, um grande desatar de missões, está ligado a níveis de entrega. Níveis de entrega. Nós precisamos entender o seguinte, o Espírito de Deus está passando sobre a face da terra, sobre a sua igreja, ele não somente está preparando a noiva, mas ele também está procurando verdadeiros adoradores. Lembrando que a adoração tem a ver também com rendição, é quando Deus encontra um coração rendido a ele ao ponto de você perder a sua vida. Aqui está o grande entrave, né, que eu acho. Isso é um processo para todo cristão, mas ele é necessário, né? Todo procedimento de lançamento de Deus vai envolver essa entrega, vai envolver você perder, sabe, algo, perder a sua vida para Jesus. E em alguns cristãos isso acontece de uma maneira mais rápida e em outros não. Alguma das coisas que nós precisamos também desmistificar, né, dentro desse aspecto, que o missionário não é aquela pessoa que não deu certo na vida, não. Geralmente é a pessoa que deu certo na vida. Não sei se você está me entendendo, né? Geralmente Deus vai chamar pessoas que estão dispostas a perder a sua história de vida, perder aquilo que você já conquistou, para você o quê? Ganhar, né? Porque o grande privilégio da vida cristã, e isso é maravilhoso demais, é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Porque existe um salário para aqueles que obedecem, existe um salário para aqueles que são lançados nas estações de Deus e estão profundamente conectados em obediência no lugar e fazendo a função na qual Deus deseja que nós façamos na terra. E que salário é esse? Eu vou resumir com duas palavras. Significância de vida seria um salário, né? Níveis de significância de vida, vida abundante, não está relacionado ao sucesso que você tem, mas está relacionado ao cumprimento da razão pela qual você existe sobre a face da terra. E isso é para todo cristão. Todo cristão. Alguns Deus vai lançar em chamados transculturais, alguns Deus vai conectar para estarem
conectado com pessoas que têm chamados transculturais. Alguns, Deus vai usar a sua profissão, alguns vão prover missões, mas o importante é que todos nós, dentro dessa engrenagem, desse xadrez do reino de Deus, nós estejamos alinhados no tempo e com aquilo que Deus deseja que nós estejamos realizando nesses dias. E o curso Missões com Propósito nasceu, então, dessa experiência, né? Dessa experiência que veio as estações, né, da minha vida, os 10 anos que Deus usou como executivo, porque Ele precisava trabalhar na minha vida. Hoje eu lidero uma visão cristã e Deus tem usado isso, né? Tem readaptado, tem realinhado, como Moisés, né? O tempo que Moisés ficou ali no Egito, Deus usou isso também para depois libertar o povo do Egito. Teve uma outra estação de Deus que foi a preparação dentro da igreja local, a importância da igreja local, servindo na igreja local, até o ponto que Deus pegou tudo isso e lançou, né, a minha vida para que eu estivesse mais conectado nas operações envolvendo a visão que Ele havia nos concedido nas nações, que é a Nations Help. Nesse processo também, no decorrer do tempo, e há 2 anos atrás, o Senhor falou comigo que viria uma estação de missões no Brasil e que agora não era só para eu estar construindo as operações em si, mas preparando pessoas. Isso foi há mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio atrás, e eu entendi que a gente precisava, então, como visão, ter um pilar de ensino mais significativo, e aí nasceu então esse livro, né, que o pastor Choro já falou, e nasceu também o curso, porque esse livro é para o curso, tá? Que é um curso online e ele também é o início para uma perna prática da visão. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o curso, ele usando a definição de estratégia, e lembrando que a estratégia ela é mediadora entre um ambiente e um alvo, isso aqui é muito importante, eu falo disso no curso, né? Um ambiente e um alvo, você tem uma estratégia para atingir um alvo. Então, eu tenho um ambiente aqui, né? E eu tenho um alvo aqui. E no meio você tem estratégia. Então, partindo desse conceito, nós, então, construímos por objetivos alguns pontos que são significativos. A primeira parte do curso, então, ela fala do ambiente. Foi o que eu falei aqui. Eu tenho um ambiente desse lado aqui, eu preciso entender o ambiente onde eu estou, a nação onde eu estou, o local onde eu estou, alguns conceitos básicos, né? Questões escatológicas, uma ideia de questões escatológicas, uma vez que, à medida em que aquilo que a profecia tem falado, o testemunho vai ser poderoso e cada vez a pressão vai ser maior sobre a igreja do Senhor na face da terra, então eu preciso estar preparado para esse testemunho. Eu preciso ter uma ideia aqui de ambiente de pecado, né? Nós estamos num ambiente de queda e de redenção, mas a redenção envolve o evangelho. Eu preciso entender o mundo hoje, o panorama mundial, né? que está se desenrolando hoje, né? Eu preciso entender isso, eu preciso entender a cosmovisão. Hoje existe uma guerra de cosmovisão no mundo, é um assunto que também eu tenho trabalhado com os pastores, né? O quão importante é nós termos uma ideia clara da cosmovisão, a guerra de cosmovisão que é espiritual nos dias de hoje. Nós precisamos entender também sobre a análise de ambiente, além, como eu já falei, de uma ideia escatológica dos últimos dias. Então, a primeira parte desse curso responde ao seguinte aspecto: qual a importância geral, ou melhor, qual é o ambiente geral que realça a importância da obra missionária em nossos dias, partindo desse conceito de estratégia, ambiente. Como é que é esse ambiente geral? Onde é que eu estou inserido nesse ambiente? Começando por uma introdução bem simples do que é missões, né? Já começando também a desconstruir algumas ideias que a gente precisa desconstruir dentro desse testemunho que precisa ser dado. Como eu disse aqui, né, toda igreja ela é sacerdotal e toda igreja ela é missionária. Toda igreja vai trabalhar com chamado transcultural? Não.
Porém, a sua vida em Deus, que é a segunda parte que nós vamos começar a entrar, a sua vida em Deus vai potencializar aquilo que Deus deseja fazer. Eu quero dar um exemplo aqui histórico, você já deve ter ouvido falar, se não vale a pena depois você estudar sobre eles, a questão aí dos moravianos, né? Os moravianos, eles passaram por 100 anos de perseguição. O seu líder foi um mártir que foi assassinado e depois de 100 anos de perseguição, eles foram parar num local liderado por Zinzendorf, e eles eram homens empreendedores, eles eram homens de muitos sofrimentos, eles não eram letrados. E por causa da busca que aconteceu ali naquele lugar, onde ele ficou na terra de Zinzendorf, por causa da busca daqueles homens, principalmente um avivamento de adoração e de oração, intercessão, eu quero repetir isso aqui, ou seja, uma busca violentíssima pela presença de Deus, isso tem a ver com o chamado sacerdotal. O Senhor, então, começou a lançar aqueles homens, e quase 2/3 da igreja, se eu não me engano, tem muito tempo que eu estudei essa história, 2/3 da igreja, em forma de famílias inteiras, se doaram totalmente para que o evangelho fosse levado para as nações. E esse avivamento durou aproximadamente 100 anos. 100 anos de avivamento, 100 anos de envio. Mas eu queria destacar, pegando esse princípio, esse aspecto da vida em Deus. Isso é muito importante. Então, quando eu falo em missões, quando eu penso missões, como eu falei aqui na introdução, você tem dois ou talvez 3 pontos que eu queria destacar, tá? Para que você seja abençoado aí nessa noite. Primeiro ponto, a questão do fundamento, sabe? O fundamento que é Cristo dentro de nós. Estilo de vida onde o discipulado por pessoas, mas principalmente a vida de Cristo em nós, ela já começa a alcançar uma certa maturidade, né? Isso também vai contribuir para aquilo que Deus quer fazer. O segundo aspecto, né, que eu quero destacar vai ser a questão do avivamento do Espírito Santo. O avivamento do Espírito Santo. Eu não consigo desvincular muito missões de avivamento, especialmente o avivamento pessoal, né? Se você for estudar, e eu estou falando isso dos morávios aqui, a questão dos grandes lançamentos de Deus, as grandes ondas missionárias que aconteceram no decorrer da história, você vai perceber que essas ondas missionárias, elas geralmente estão atreladas a um avivamento pessoal e, às vezes, coletivo no decorrer da história. A um avivamento. Então, eu não consigo desvincular, quando eu penso em missões, o papel da força para que um testemunho aconteça do Espírito Santo, uma vez que o livro de Atos ele está profundamente conectado com essa realidade também. E um terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite, se você quiser anotar, seria os níveis de rendição, os níveis de entrega. Esse, para mim, aqui é um entrave, tá? É um entrave porque Deus não vai te lançar numa nova estação sem trocar o seu odre. E você nunca vai entrar numa nova estação da sua vida forte. E é impossível Deus te lançar sem que algumas coisas fiquem para trás, sem que você perca alguma coisa. E aqui tem pessoas que não conseguem perder algumas coisas. E isso tem dificultado demais, inclusive, muitas vezes, ministérios, né? Às vezes Deus quer transicionar. Vou dar um exemplo. Pastores que hoje estão na frente de igrejas, eu já conversei com alguns, eu percebo um chamado maravilhoso missionário, mas ele ainda não conseguiu transicionar. Não é uma transição simples, é uma transição, às vezes, dentro de um processo, dentro de uma realidade. No meu caso, irmãos, trazendo agora a questão do testemunho, eu fui entendendo que na vida cristã, o Senhor trabalha com estações, e à medida em que você é aprovado, ele vai te abrir no novo. Como eu falei, ele nunca vai te lançar numa nova estação sem que o odre seja trocado. Ele precisa primeiramente trocar o seu odre.
Eu tenho algumas experiências de lançamentos assim dentro de um processo. Então, para eu entregar uma carreira, tendo em vista que eu tive uma vida financeira assim, inicialmente, saí de casa muito cedo, 15 anos de idade, passei muita dificuldade financeira, muitas lutas, morei de favor em vários lugares, e eu alcancei uma certa autonomia pessoal nessa área e me destaquei na área executiva. Esse processo não foi um processo simples, mas o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele veio trabalhando comigo. E uma das coisas que aconteceram no meu testemunho foi que eu fui sendo tomado por um vazio. Alguma coisa estava faltando, eu recebia promoções, eu recebia PLRs, eu recebia funções de alto cargo, eu cheguei a ser o segundo homem no negócio naquilo que eu estava envolvendo aqui, numa das filiais nossas, estava sendo preparado pela diretoria de São Paulo, né, para assumir como executivo, como líder principal em qualquer parte do Brasil, quando no ápice disso eu entreguei. Mas eu queria destacar o seguinte, um dos sinais que Deus quer mover você é quando você passa a sentir um vazio, ou eu não sei se a palavra certa seria uma certa insatisfação, algo não está te preenchendo aonde você está, e isso pode significar um processo no qual o Senhor já está te mostrando que ele vai mudar a sua estação. Isso me acompanhou por alguns anos, não foi fácil, só para você ter uma ideia, eu recebia promoções e eu tinha medo, chegou um ponto que eu tinha um certo medo de ser promovido, porque eu teria que sair e entregar totalmente a minha vida à empresa, e alguma coisa dentro de mim estava me mostrando que o fim pelo qual o Senhor desejava que eu tivesse envolvido no reino não era aquele. E esse não foi um processo simples, foram 8 anos orando a Deus e passando por crises significativas dentro desse chamado. Eu quero destacar 2 experiências que eu tive com o pastor Danduque, né? Uma em 2005 e outra sequencial com ele, mas depois com o Espírito Santo pessoalmente. Então, 2005, eu estava nessa crise violenta, e o Danduque, numa das ministrações que ele fez na minha igreja, ele falou que eu precisava deixar Deus me lançar, né? Deixa Deus te lançar. Depois ele, numa mesma sequência, ele falou para mim, eu lembro desse termo, né? Me chamou no meio do povo, eu não era um cara, eu estava ali, não era um líder, não tinha muitas coisas assim relacionadas à igreja, mas ele chamou no meio da igreja e falou, if I buy the field, não, if I bought the field, you can buy the field. Se eu comprei o campo, você pode comprar o campo. Fala exatamente desse processo, onde Deus te pede algo vai ficar para trás, você vai ter que perder alguma coisa para que Deus te lance no novo. Então, uma das grandes entregas foi quando, no ano de 2008, isso aconteceu. Um pouco antes, o senhor me tira do Brasil para falar comigo, me leva para os Estados Unidos e me dá a frase da Nations Help, eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. E ele foi preparando o momento dentro de um processo em amor com a minha vida. E essa entrega que aconteceu em abril de 2008, a minha saída definitiva, foi algo que marcou a minha história, né? Existem entregas diárias e existem entregas que marcam a sua história, como os altares, né? Existe o altar de terra, mas existe o altar que é o marco, que é o altar de pedra. Lembrando, uma outra coisa que o Senhor me ensinou sobre o mundo espiritual, que é altar restaurado, mas oferta aceita é igual a fogo purificador mais glória. Uma coisa atrelada à outra aí nesse sentido. Uma vez que eu saí, irmãos, veio então eu ser amolado no meio do ferro, o ferro sendo amolado no meio do ferro. E foi o momento pelo qual eu vim para o ministério, me envolvi com muitas coisas do ministério, alguns anos, se eu não me engano, foram 5 anos, né? Eu cheguei a ser líder da área de ensino, eu cheguei a trabalhar com jovens, e Deus foi me levando para a área de missões na minha igreja aqui em Belo Horizonte, que é a Comunidade Cristã da Zona Sul, uma igreja que tem uma força missionária muito grande. Ela tem pessoas que saíram das suas entranhas e que fizeram e estão fazendo um trabalho muito violento nas nações, né? Eu sou um dos missionários, mas você tem missionários que estabeleceram, por exemplo, frentes na África, já está em vários países, 7, 8 países, tem 3 bases estabelecidas, uma das bases, assim, base de grande porte estabelecida nas nações,
conexões para várias partes da África. Esse é um casal missionário da minha igreja. Então, houve então esse processo do ferro sendo amolado no meio do ferro. Por quê? Deus não vai lançar imaturos. Deus não vai lançar pessoas sem que essas pessoas tenham um certo preparo. Não estou falando que você vai estar preparado, porque a gente nunca está preparado. Tudo é graça de Deus, e fazer a obra de Deus nós também precisamos ter graça da parte dele. Mas essa participação da igreja local, ela é extremamente necessária. Hoje eu estou trabalhando com preparo de missionários. Nós estamos, inclusive, com uma missionária que passou aqui pelas nossas vidas, nesse momento está no Camboja. Eu já tenho um casal que veio de São Paulo, está morando aqui com a gente. E eu tenho falado com eles o seguinte: eu não trabalho sem igreja local, eu não trabalho. É impossível você vir estar com a gente se você não está envolvido, conectado com a igreja local, porque eu entendo que ela é a primazia de missões, e eu entendo que ela é a grande agência de Deus na terra de preparação de pessoas que Deus, então, vai lançar. Nós somos uma agência, e como agência nós contribuímos dentro da experiência que nós temos com aquilo que Deus está fazendo na igreja local, né? Então, essa questão, né, do tempo envolvendo a participação, o serviço na igreja local é extremamente necessário para que haja um lançamento significativo e que Deus opere e estabeleça as nossas vidas dentro daquilo que Ele deseja que nós façamos. Eu costumo dizer o seguinte, nem fui eu, foi um pastor amigo meu, mas eu guardei essa frase. Todo testemunho você precisa voar. Deus vai tirar as suas estruturas. Você vai para novos lugares, inclusive profissionalmente. Se você deixar Deus te lançar, Ele pode te pedir coisas inacreditáveis na sua profissão. Porém, você precisa ter uma Antioquia para você pousar. E essa Antioquia é a igreja local, é onde você tem relacionamentos, pessoas que realmente vão estar intercedendo pela sua vida, vão estar cobrindo a sua vida, e isso é extremamente necessário. Essa foi a segunda estação do meu preparo, né? De Deus colocar fundamento. Até o dia em que Deus pediu isso também. E não foi um processo fácil. Eu entreguei todos os ministérios que eu estava envolvido e saí meio que assim, sem saber como é que as coisas seriam, né? Para que a Nations Help viesse a ser consolidada. E Deus, às vezes, te dá tempos, né? Para que isso aconteça. Eu vou brincar um pouquinho aqui, só para você entender. Você não demora a obedecer a Deus, não, senão ele te empurra, tá? E se ele te empurrar, geralmente, se ele tiver a necessidade de empurrar, o processo é mais doloroso, viu? Isso aconteceu comigo quando eu estava ali sendo chamado por Deus. Ele falou comigo em 2012, ele falou, ó, esse ano é o ano do preço pela visão. Eu tinha que ter arrumado a casa, mas a gente, ser humano, a gente gosta bastante de estarmos totalmente envolvidos com conforto, né? Na sua zona de conforto, e aí Deus às vezes dá um jeito de empurrar, sabe? E aí esse processo às vezes pode ser um pouco doloroso, sabe? Quando ele quer nos ajudar nas dificuldades que nós estamos tendo de nos entregar totalmente. E em 2013 eu já estava assim praticamente envolvido totalmente. Naquela época a gente começou... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Então, queridos, nós estamos, então, passando essas experiências para que nós possamos avançar nesse testemunho aí, tá? Bom, na sequência, eu queria destacar o seguinte... Você entender o ambiente onde você está no conceito de estratégia, aí é o curso, a primeira parte. E aí vem a segunda parte, que é a questão da estratégia em si. Quais os aspectos mais relevantes que potencializam o nosso testemunho? Quais os aspectos mais relevantes que potencializam o nosso testemunho? Primeiramente, eu queria destacar essa vida em Deus. Essa vida em Deus... A nossa busca pela presença de Deus é o que vai nos lançar no centro da vontade dele, né? E partindo que missões é o ponto central da grande comissão, eu quero falar um pouco sobre isso. Pastor Choro, me desculpa aí, mas eu entendo que
todas as igrejas, cara, precisam, e principalmente nessa estação agora, elas precisam estar muito sensíveis. Aqui no Brasil, é muito significativo isso, porque a onda de missões está muito ligado a um processo também de entrega ministerial do líder. À medida que o líder entende o reino, ele vai estar na mão do Senhor, né? E ele vai entendendo a importância de se envolver com as nações. E ele vai trabalhando ali com o Espírito Santo. A grande estratégia de Deus para a igreja local é missões, na minha humilde opinião, né? Um testemunho que vai ter que ser dado em Jerusalém, um testemunho que vai ter que ser dado na Judéia e Samaria, mas um testemunho também que vai ter que ter lançamentos até os confins da terra. E o ponto central para mim, antes desse testemunho acontecer, mas é a grande chave, né, para que o testemunho aconteça. E quando eu falo testemunho, queridos, é pessoal, mas é da igreja local também. O ponto-chave desse testemunho, desse lançamento, é o relacionamento com Deus, expressado principalmente por um estilo de vida em adoração. Guarda isso. Um estilo de vida em adoração vai, de uma maneira muito poderosa, nos lançar no centro da vontade de Deus. Por quê? Todo coração humano, ele tem uma tendência à idolatria por causa da queda. Mas a verdadeira adoração, a verdadeira rendição vai nos potencializar no lançamento. E nós, então, somos chamados, eu tenho trabalhado nesse ponto aqui muito significativamente, eu tenho trabalhado muito na questão da adoração. Lembrando que adoração não é música. Adoração é um estilo de vida onde Deus encontra um coração rendido diante dele, e toda vez que nós temos uma motivação correta daquilo que nós estamos envolvidos na obra, nós somos adoradores. A Bíblia fala que Deus está procurando os verdadeiros adoradores sobre a face da terra. Por quê? Quando há adoração, a vontade de Deus, ela pode acontecer. Ela vai acontecer. Quando não há adoração, há idolatria. Você está competindo com Deus, com a vontade de Deus. Mas quando há adoração, você tem um alinhamento vertical com aquilo que Deus quer fazer com os céus, com a vontade de Deus, de uma maneira mais significativa. Esse é um ponto central nos corações para que Deus opere em missões. Primeiro vem um relacionamento com Deus, depois vem o testemunho. Se eu não tenho relacionamento com Deus profundo, eu tenho dificuldade no meu testemunho. Se eu tenho um relacionamento com Deus significativo, eu vou potencializar o meu testemunho. Vocês entenderam isso? Então, eu queria destacar esse aspecto, lembrando que eu entendo que a adoração, ela está profundamente conectada com vida de oração. Eu não separo adoração de oração, porque é um incenso que está subindo diante de Deus. Eu queria trazer aqui só alguns pontos, né? Como é que a adoração ela está conectada à motivação? Se tudo o que nos motiva a fazer, o que você faz, né, é em reverência à pessoa de Deus, você provavelmente está praticando a adoração. A adoração é uma resposta à revelação de quem é Jesus Cristo. Essa palavra até, inclusive, do ministro Jason Lee Jones. A adoração acontece quando o Senhor encontra um coração quebrantado para nos transformar cada vez mais parecido com Jesus. Adorar a Deus é amar a Deus de todo o coração. E quando isso acontece, essa palavra aqui é da Valnice, quando isso acontece, missões é desatada. Tum! Você está entendendo? Ah, mas para onde é que eu vou? Cara, você vai ter que descobrir. Você vai ter que deixar Deus te lançar, você vai ter que deixar Deus produzir isso na sua vida, ok? Depois, como eu falei, a intercessão, a vida de oração, cara, ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus, o nível de oração, como eu falei aqui dos moráveis, né? Essa é uma característica que o nosso ministério tem hoje, e nós, quando começamos, a gente não tinha isso. A gente foi entendendo que para trabalhar em missões, para trabalhar em nações, eu preciso ter uma vida muito
significativa no sentido de busca, no sentido de intercessão. O pessoal que está numa segunda fase do treinamento com a gente, eles são muito desafiados nesse aspecto. Dentro do ministério, nós paramos 2 vezes por dia para que nós estejamos tendo adoração e intercessão todos os dias, às 11 horas da manhã e às 4 da tarde. A gente para que nós possamos estar buscando a Deus, adorando a Deus, intercedendo, e esse também é um ponto muito significativo, tá? Vida ou estilo de vida na palavra. Estou dando alguns pontos que são algumas aulas, tá, do curso. Vida na palavra. Missões e palavra de Deus. Eu não tenho que estudar a Bíblia porque eu vou ministrar. Porque eu tenho um estilo de vida, eu ministro. Você está entendendo? A palavra e o relacionamento com a palavra é algo vivo. Então, isso também é muito importante para que nós venhamos ter um testemunho, para que nós venhamos ter um lançamento, tá? Outra coisa que a gente trabalha muito aqui, que a gente acha muito importante, missões e o Espírito Santo. Uau, isso aqui é extremamente significativo. Quando você olha aqui para o livro de Atos, você vai perceber aqui vários pontos que são chave para nós. E uma das coisas que me chamou a atenção no livro de Atos é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, Atos capítulo 10, versículo 19. Enquanto meditava Pedro, abri aqui bem rápido, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo. Disse-lhe o Espírito Santo. Vamos pegar só mais 2 passagens aqui, estou passando o livro de Atos, de uma maneira assim bem rápida, mas muitas passagens, né? Olha só, Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E para mim, você tem aqui um dos textos talvez mais lindos, deixa eu ver se eu acho ele aqui agora, quando você tem aqui, ó, Atos capítulo 11, deixa eu ver aqui, se é o 11 ou 10, espera aí. Acho que é o 11. Atos capítulo 11, deixa eu ver aqui. Acho que é o 13, peraí. Mas ele fala o seguinte: disse o Espírito Santo, separais Paulo e Barnabé para que... Aqui, ó, Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que vos tem chamado. Então, é impossível a gente fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. E eu queria dar a ênfase também nessa passagem, quando a gente, nesse princípio, quando a gente fala de missões. Isso aqui irmão, isso aqui é chave. Eu até tenho analisado assim, algumas agências, e me preocupa um pouco as agências missionárias que não dão essa ênfase, tá? Mas a gente entende que a gente precisa dar essa ênfase também. Outra coisa é a questão de caráter. Caráter. Isso aqui, gente, é impressionante. Um ponto central da obra de Deus na face da terra e da obra missionária é imprescindível. Por quê? O nível de pressão é muito grande. Os desafios são muito assim, intensos e, às vezes, duros. E a gente precisa ter um caráter. Dentro do campo missionário, ambientes diferentes aonde Deus vai estar nos lançando. Pode até ser dentro da própria cidade, dentro do próprio trabalho, você vai ter que ser provado no caráter. Esse é algo muito importante dentro daquilo que Deus precisa fazer dentro das nossas vidas, no nosso coração, para que nós venhamos cumprir a visão que Ele nos deu, né? Outra coisa que a gente também acha importante, muito importante, é a questão
do envolvimento com a igreja local, a participação da igreja local no processo de lançamento. Eu, geralmente, quando algum missionário passa para a segunda fase com a gente, eu geralmente construo, junto com os pastores, esse processo, junto com a igreja local, esse processo, para que, junto com a igreja local, nós possamos trabalhar e lançar esse missionário. Tá? Lembrando que, aqui no curso, quando eu falo da igreja local e missões, eu entendo a igreja local como um pai e uma mãe. É muito relacionado com família. Igreja e família espiritual é uma coisa muito linda, né? No início de uma caminhada, você dá leite. No início de uma caminhada, o missionário ele depende mais da igreja, mas à medida que ele vai crescendo espiritualmente, eu entendo que ele sempre precisa estar honrando o pai e a mãe, que é a igreja, e a igreja precisa estar cuidando desse missionário no campo. Eu tenho falado para os pastores que caminham conosco que missões, no sentido da igreja local, não é você mandar dinheiro para a pessoa. O suprir é parte, né? E a gente treina os missionários para que eles aprendam a depender de Deus, né? Porém, a importância dos líderes estarem indo nos campos e pastoreando no campo, se envolvendo, né, com aquela obra de coração, no sentido de igreja local, é algo extremamente importante dentro da minha caminhada. E na minha caminhada, irmãos, eu já lidei com vários tipos de missionários que estavam no campo, eu vi missionários que não honravam a igreja local, e eu vi missionários que foram abandonados no campo pela igreja local. E a gente, então, foi percebendo, foi vendo, e hoje a gente tem um pouco assim, de compreensão em relação a esse processo, mas eu poderia, então, resumir entre o relacionamento entre uma igreja, como um pai, uma mãe e um filho, né? A carta que nós estamos usando aqui como ponto central, quando a gente fala de missões e igreja local, é a carta de Paulo aos Filipenses, né? Que é a igreja que ele teve mais relacionamento profundo, não superficial, e foi a igreja que pagou o preço dentro do seu chamado, nos momentos mais difíceis da sua vida, foi a igreja que mais pagou o preço, inclusive era uma igreja pobre, para que o apóstolo fosse suprido nas suas necessidades e também em oração e uma série de outros aspectos aí que envolveu a vida de Epafrodito, tá? Depois a gente fala um pouco aqui de tudo isso, a gente termina falando desse processo de Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós. Se a gente fosse resumir tudo que eu falei, né, de um testemunho, eu resumiria no seguinte aspecto: Cristo em vós é a esperança da glória. Quanto mais Cristo tiver presente na minha vida, isso aqui, irmãos, significa a morte do velho homem e a potencialização do novo homem dentro de nós. Quanto mais isso acontecer, mais forte será o meu impacto missionário. E o local, ele é importante, mas ele não é o ponto central, porque eu sei que Deus vai nos lançar onde ele deseja. Mas o nosso campo missionário é onde nós estamos nesse momento. Esse testemunho precisa ser dado. E se eu não tenho uma vida em Deus, eu vou estar morno, eu posso estar até mesmo frio. E esse testemunho não vai acontecer, tá? Então, essa é a estrutura que nós desenvolvemos dentro do conceito de estratégia. E esse livro, ele é a base do curso, né? Nós temos todas as aulas ali gravadas, tem dentro dessas aulas algumas imagens, experiências nossas lá no campo, algumas eu consegui colocar fotos, né? Mas o objetivo desse curso é, de maneira simples, mostrar que toda igreja tem um chamado missionário, né? Toda igreja precisa entender agora o ambiente no qual nós estamos inseridos, e eu vou falar agora um pouco profeticamente. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí no Brasil. Eu acho, né, e a gente já falou um pouco sobre isso, o Senhor vai passar a igreja dele por uma purificação mais profunda, para que o lançamento da igreja brasileira nas nações aconteça
num potencial mais significativo, tá? Então, o curso ele tem essa importância de você entender o ambiente no qual você está, saber se hoje você está alinhado na estação que Deus tem para a sua vida, se você está alinhado com aquilo que Ele deseja fazer, né? Mas também o curso vai incentivar você, motivar você a se render, tá? Se render para que o Espírito Santo possa te lançar, Eu queria fechar dando um testemunho, e vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder ajudar no sentido de responder isso, mas eu quero fechar com essa experiência. Eu estava alguns anos atrás, se eu não me engano, era o ano de 2013, eu estava morando, eu fiquei alguns meses no Haiti. E eu entrei pela primeira vez num dos lugares mais terríveis. Hoje a gente não consegue nem passar perto, porque as gangues tomaram. Nós chegamos a ter uma operação de socorro lá dentro do país, tá? E nesse sentido, nós fomos levados por Deus a entrar em Cité-Soleil. O pastor que estava comigo era um pastor Vincent, ele deu a vida dele ali dentro, socorrendo crianças. E eu tinha recebido naqueles dias o modelo de atuação nosso que a gente opera até hoje. Qual que é o modelo de atuação? Nós fazemos o socorro da criança dentro da família. E ele ficou sabendo disso através da nossa parceira americana, New Life for Kids, e ele falou assim, você está querendo socorrer criança envolvendo a família. Então tá, então eu vou te levar ali para você ver 3 famílias. Ele me colocou dentro do carro e Deus me marcou aquele dia, né? Eu comecei a entrar em lugares que você não imagina, um dos piores lugares que você pode imaginar. Eu nunca vi nada igual, né? Eu já fui em várias nações, aproximadamente, eu já pisei em quase 30 nações, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos isso. Mas esse lugar eu nunca vi nada igual. Um nível de miséria, chama-se Tessoleil, um lugar assim, meu Deus. Eu desci com ele, eu estava dentro de uma caminhonete e eu vi muitas crianças nuas, aquelas crianças com as cabecinhas amarelas, né? Quando você vê o cabelo amarelo, é porque o alto índice de desnutrição, aquela barriguinha grande, um nível de sofrimento. Ele foi me levando ali, me mostrando, puxou uma lona, tinha um bebê embaixo, assim. Ele estava dentro da lona para ser protegido de mosca, todo detonado, tinha que ser resgatado ali naquela hora. Depois ele me levou para ver uma viúva, depois ele me levou para ver uma outra situação, mas eu lembro que quando eu desci daquela caminhonete, e eu só entrava ali com ele, que era um lugar extremamente difícil, porque as gangues poderiam fazer alguma coisa. Hoje você não passa nem perto de carro, eles tomaram, estão armados, estão matando muita gente, nos ameaçaram, a nossa missionária teve que sair de lá, inclusive. Graças a Deus ela teve um livramento, não consegue nem chegar lá perto mais, que ela foi ameaçada de sequestro. Mas eu lembro que quando eu desci naquele lugar, eu vi os meninos falando uma palavra em crioulo que é blanc. Blanc, 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 é branco, né? E eu tive uma visitação de Deus, parecia que Jesus estava naquele lugar, na hora que eu desci. Uma coisa assim impressionante. Um calor de Deus. Eu falei, gente, eu não estou vendo Jesus, mas Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu comecei a chorar muito vendo aquela situação. E toda vez que eu estou saindo de uma nação, né, eu já tenho essa experiência. Estou saindo de uma nação. Parece que Deus quer marcar minha vida para que eu não esqueça. É um negócio impressionante, que eu não esqueça do chamado, que eu não esqueça do que está acontecendo. E eu saí, irmãos, andando ali em Estessoé, vi toda essa situação, eu escutei o Espírito Santo falar comigo. No momento que eu estava saindo de Estessoé, em direção à base da New Life for Kids, eu ia pegar minhas coisas e ia para o aeroporto voltar para o Brasil. Eu tinha ficado lá alguns meses. Foi o último dia, era o mesmo dia que eu ia pegar o voo, essa situação aconteceu. Eu senti uma voz e uma presença de Deus falando comigo assim, você nasceu para fazer isso. A razão pela qual você existe é essa. Eu estava nos lugares mais miseráveis do mundo, um lugar que um homem não queria ir de jeito nenhum, ninguém queria ir, mas uma presença de Deus no meu coração, uma alegria de Deus, e eu achei um tesouro, a razão pela qual eu existo na face da terra. Queridos,
pelo amor de Deus, me escuta, não passe a sua vida sem achar esse lugar. E esse lugar é um lugar para aqueles que o Senhor encontra um coração rendido para fazer a vontade dele, custe o que custar. Você pode estar no pior lugar natural da terra, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, a alegria no seu coração, a paz no seu coração, a unção na sua vida vai ser um salário que o homem, o sucesso, o mundo não vai te dar. Não vai te dar. Me escute. E eu tenho, irmãos, passado a minha vida, primeiramente, em revista, que eu não posso perder esse lugar. E também contribuído para que os irmãos, dentro daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, possam ser lançados para esses lugares. E eu quero te falar, isso é para toda a igreja, velho. Você está entendendo? Escute, isso é para toda igreja. Se você não está vivendo essa significância, pode ser que você ainda não está no centro da vontade de Deus. Embora isso é um processo e isso demanda estações. Então, esse curso ele é simples, baseado por objetivo, é um instrumento que Deus nos colocou. No caso da Nations Help, como é que nós estamos trabalhando aqui? Qual a estratégia que Deus nos deu? Né? Nós já temos algumas pessoas viajando conosco, o Márcio e a Alessandra são exemplo, né, aí desse ministério maravilhoso aí que o Senhor colocou. A pessoa faz esse curso, um curso online, ele está bem didático mesmo, bem simples, bem por objetivo, bem amplo. Amplo assim, não é profundo, mas ele tem uma amplitude, né, geral, panorâmica, né? E você, juntamente com esse curso, você é desafiado a você ir numa viagem de curto prazo. Uma viagem de curto prazo, missionária, como vai acontecer agora do dia 3 a 13 de fevereiro. A gente está indo aí com algumas pessoas, né? Estamos até com um problema. Nós estamos com muitas pessoas e vai dar certo. Mas a gente deve estar indo mais ou menos com umas 40, quase 40 pessoas agora, do dia 3 ao 13 de fevereiro. E uma vez que o Espírito Santo coloque um desejo no seu coração de você prosseguir, a nossa parte é passar você para uma segunda etapa, né? Junto com a igreja local, como eu falei, sempre junto com a igreja local, debaixo da aprovação da igreja local, da supervisão da igreja local. Você seria convidado a ficar conosco aqui 1 ano e meio, aproximadamente, embora não tenha uma data específica, que cada um é um, mas em média 1 ano e meio, 2 anos, debaixo do pastoreio nosso aqui, mais intenso, dentro de um olhar de preparação para uma experiência aí de médio ou longo prazo, uma experiência de 2 anos, morando numa nação. E a partir disso você vai embora, vai voar para onde o Senhor assim deseja, tem uma expectativa que possa ser com a gente, mas não necessariamente precisa ser debaixo da Nations Help, mas nós estamos aqui para fazer uma contribuição naquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? Eu queria fechar, irmãos, falando de algumas tendências que eu estou percebendo. Eu estou vendo Deus trabalhar muito com profissionais, alguns lugares da terra, muitos lugares da terra. Você não vai entrar como missionário, né? Mas eu estou vendo missionários se tornarem agora homens de negócio. Processo de preparação aí de 4, 5 anos para entrar no Oriente Médio, entrar com negócio, né? Estou acompanhando aí um caso agora, eu fiz um link, não tem a ver com a gente, mas esse irmão se tornou um especialista em café, né? E está indo ali para a região do Oriente Médio, né? Não vou falar detalhes aqui, porque a gente tem que ser prudente. Mas, enfim, essa é uma tendência que o Espírito Santo está mostrando, está assinalando agora em missões. Trabalhar com a nova geração, cara, é outra coisa que, para mim, é chave. Crianças. É algo muito, muito, muito importante, a nova geração. Isso a nível mundial, tá? Isso envolve também uma outra tendência, que são as igrejas se envolverem com educação, né? Você vê a questão da cosmovisão cristã, como que nós estamos
sendo desafiado com os nossos jovens dentro da cosmovisão cristã. É uma crise hoje que nós estamos vivendo, e eu tenho pedido muito a Deus graça nesse sentido, mas eu estou vendo o Espírito Santo despertar igrejas que estão relacionando conosco nessa área também de educação, educação da nova geração, né? Trabalhar com jovens, liderança jovens, é uma outra chave também que eu entendi. Você trabalhar com jovens, o jovem ele tem uma força muito grande, e nesses países muitas vezes de baixo índice de desenvolvimento, você tem jovens dando as suas vidas e pegando as oportunidades que são apresentadas para eles assim com todo o coração, né? Todo o coração, porque ele sabe que aquela é uma das poucas oportunidades que ele vai ter, e você tem muitas pérolas de Deus escondidas nas nações. Você precisa achar essas pérolas, lapidar essas pérolas, para que eles possam dar um testemunho. Então, trabalhar com a nova geração, trabalhar com jovens, trabalhar com educação, profissionais que Deus vai estar preparando para ser lançado, porque as nações estão fechadas nesse sentido, né? Uma atenção maior com a cosmovisão nesses dias. São algumas estratégias que Deus está trazendo para nós nesse tempo, tá? E também, né, eu queria finalizar agora com uma última experiência que eu tive esses dias. Eu vou falar isso aqui, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. Acabei de voltar de Brasília e eu estava percebendo ali quem eram os irmãos que perseveraram em intercessão pela nação até o último momento. Eu tive lá nos últimos dias, a terceira vez que Deus me levou a Brasília esse ano. Todas as 3 vezes foram muito impactantes, tinham propósitos espirituais aí significativos. Mas eu percebi, irmãos, que quem perseverou até o final ali foi a igreja viúva e a igreja que está envolvida com missões. Quando você envolve com missões, você envolve com justiça. Eu não estou falando aqui de evangelho social, não, mas eu estou falando de uma realidade, tá? E quando você se envolve com missões, você passa a ser um pouco mais sensível com as dores. E você é sensível com as dores das nações no longo prazo. E isso te traz uma blindagem de propósito. E Deus falou muito comigo ali em Lucas capítulo 18, na parábola da viúva e do juiz. E naquela parábola, Jesus termina falando dos últimos dias. O contexto dessa parábola é os últimos dias. E ele fala o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Ele está falando isso, irmãos. É exatamente essa passagem, 18, se puder colocar o 9, versículo 9. Eu vi ali, irmãos, um negócio assim, Deus me mostrou os últimos dias, e essa parábola da viúva e do juiz está falando da perseverança em oração. Mas ela persevera em oração porque ela está envolvida com justiça, ela tem compaixão. Ela sabe o que é a dor. Uma viúva sabe o que é a dor. A dor dela projeta o chamado dela na dor do outro. E isso fala de uma igreja que é envolvida com missões. Foi essa igreja que eu vi lá, perseverando. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com os castelos. Ontem eu estava orando aqui, Deus falou comigo, eu quero que você agora libere palavras contra castelos. E existem castelos ministeriais, sabe, queridos? Quando a gente não está envolvido com a dor do que está acontecendo nas nações, com o que está acontecendo ao nosso redor, e o ministério é muito centrado em si, você vai ter dificuldade de fazer missões, mas também você vai correr o risco de não ser uma viúva, e se nós não formos uma viúva, nós não vamos terminar bem, porque o nível de injustiça vai aumentar na terra. E missões pode ser uma blindagem para isso. Amém? Eu queria deixar essa palavra aí. Obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui para servir esse ministério. O que vocês precisarem. Quero agradecer a confiança do pastor Chori, honrar a vida dele. Ele é um homem de Deus. Eu vejo uma consistência muito significativa. A gente trabalha com muitos ministérios, irmãos. Como Deus nos deu aí a Nations Help, ela é interdenominacional, então a gente trabalha com
com vários ministérios, e um dos pontos aqui que a gente está sempre viajando, mobilizando, né, igrejas para que elas se envolvam com missões, para que elas se envolvam também, né, com o socorro de crianças, principalmente através do apadrinhamento de crianças. E eu falo com vocês que vocês estão num ministério muito sério. Eu tenho muito respeito com esse ministério que Deus colocou aí na mão do pastor Chore para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, deixe-se moldar, deixe o fundamento ser implantado e libere o seu coração para que o Espírito Santo possa te lançar. Doa o que doer nas entregas que você precisa fazer, deixe o Espírito Santo te lançar. Amém? Pastor Léo, obrigado aí pela gentileza de ter aberto. Claro, eu vou ainda, talvez amanhã eu mesmo vou enviar alguns questionamentos, porque eu acho que Deus os levantou aí nesse ministério até apostólico para ir de frente. Ele é muito corajoso, tá, gente? Ele é muito corajoso. Deus deu esse espírito de coragem. Eu creio que ele é um instrumento de Deus para nos ajudar também a mentorear nessa área de missões. Por isso que eu vou fazer alguns questionamentos para ele, né? Porque são vários. E isso pode cooperar com o seu ministério, quer dizer, seu ministério daqueles que estão ouvindo. Então, eu creio que o Espírito Santo deve estar despertando muitos corações, ou vai despertar. Eu acho que é um período que Deus vai começar a enviar muita gente mesmo para lá e para cá, mesmo nos seus bairros, mas pode ser que Deus envie pessoas para fora. Então, eu vou começar a questioná-lo, porque acho que as perguntas são várias, e eu queria te agradecer pela sua gentileza. Deus abençoe, muito obrigado. Que isso, pastor, nós estamos juntos aí, tá? Nós estamos passando por um processo, né, profundo agora. E eu acho que tem uma conexão em missões. Sim, eu creio que Deus vai... O Senhor... a gente lutou contra isso, né? Assim, tudo que estava nas nossas mãos para nós fazermos no sentido de noiva, no sentido de intercessão, não temos ainda, não podemos falar nada, né? A gente tem que aguardar os próximos tempos, assim, para a gente não ser precipitado naquilo que a gente está falando. Mas eu creio que uma purificação, para um avivamento e um lançamento dentro das promessas que Deus tem para a nação, que são grandes, eu acho que nós estamos nessa estação. E como nós chegamos nos últimos dias, né? É assustador. Os últimos dias, a profecia dos últimos dias, ela está batendo a nossa porta numa velocidade, assim, inacreditável. É um negócio louco demais. E a gente está preparado para esse testemunho. Missões, né? Parece que Jesus bateu na mesa para espalhar o seu povo, sabe? Missões nasceu quando Jesus bateu na mesa e o Espírito Santo espalhou o povo, né? Porque estavam muito confortáveis, talvez, né? E, bom, eu só queria reiterar nosso agradecimento. Vou te mandar umas perguntas aí pessoais sobre missões, porque eu creio que parece que Jesus está batendo na mesa. Acho que ele quer que o povo inicie esse período missionário, né? Deus abençoe, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.